o que você precisa saber sobre hormônio do crescimento na infância. Eu trouxe aqui uma endocrinologista pediátrica para trazer todas as informações para nós. Bem-vinda, Ju, ao Minuto Mamãe e Bebê. Obrigada. Muito bom te receber. E para a gente começar, então, eu queria entender o que é o hormônio do crescimento e quanto que ele é indicado. O hormônio do crescimento, ele na verdade é uma molécula sintética que imita o hormônio do próprio corpo. Ele foi produzido pela primeira vez ali em 1985, então é uma molécula que tem mais de 40 anos circulando aí no mercado e ele ajuda no crescimento principalmente, ele tem outras funções. Então, ele é indicado na pediatria naquelas crianças que têm baixa estatura, é a principal indicação. E a primeira delas foi por deficiência do hormônio, justamente para repor o hormônio que muitas crianças não produzem ou produzem parcialmente. E ao longo dos anos, as indicações elas foram cada vez mais se ampliando, né? Então, tem várias doenças, na verdade, que cursam ou com uma resistência ao hormônio do crescimento, ou que tem outros fatores que também prejudicam o crescimento, mas respondem. Então, crianças que nasceram muito pequenininha e não recuperaram o crescimento depois do nascimento, pacientes com insuficiência renal, algumas síndromes específicas, e uma indicação um pouco controversa é o que a gente chama de baixa estatura idiopática, que é aquela criança que está mais baixa que a família e que a população e que não se encontra uma causa médica. Então, é uma ampla gama de indicações, mas é um hormônio muito seguro e vem sido cada vez mais discutido aí, né, pelas famílias. Ju, como que a gente chega aí nesse diagnóstico? Porque a gente estava conversando, né? Existem casos onde o pai e a mãe são baixinhas, e aí a criança também, a mãe olha assim, tá comparando as coleguinhas, é baixinha também. E aí a mãe ou o pai tem vontade, não, eu gostaria que ele fosse mais alto que eu, a mãe também mais alto que o pai. E essa escolha, ela pode ser conversada com o endócrino ou não? Precisa realmente não ter um diagnóstico, ou não estar ali aqueles marcos do crescimento? Como que funciona essa questão? Pelo que eu estou entendendo, você está falando de um caso em que a família toda é baixa. Então, tem uma coisa muito diferente, porque na população, a gente tem uma variação de altura. Aquela curva de crescimento, ela contempla a curva de Gauss, que vai ali do -2 desvios padrões até o +2, e tudo dentro dessa curva, a probabilidade de ser patológico é muito baixo. É claro também que tem pessoas que ficam um pouquinho abaixo ou acima da curva que também não tem nenhum problema de saúde. Então, a primeira questão é avaliar se aquela altura é normal dentro da população e dentro da família. Então, tem famílias que ficam em percentis de altura mais baixos, mais normais, né? Por exemplo, o que é um percentil de altura normal? Percentil 50, que como se fosse mediana. E daí, quem tá com uma família ali no percentil 10, percentil 15, geralmente são essas famílias que vêm no consultório querendo saber se o filho pode ser maior. Então, tem algumas questões, porque há o caso em que uma mãe ou o pai pode ter uma baixa estatura patológica e que poderia ter sido tratado, e a gente conseguiria tratar a criança, né, caso ela tenha herdado isso, ou há o caso em que os pais têm uma estatura baixa normal e que a criança está crescendo dentro do canal familiar. Então, é muito importante fazer essa discriminação, se é uma baixa estatura patológica, se é uma estatura normal baixa, e se tem possibilidade de ter genitores que tiveram doença não tratada previamente, né? Então, não é simplesmente uma escolha, quero que meu filho tenha tal altura, porque acaba que a nossa altura, 80% dela é herdada, é definida geneticamente. Daí tem as questões, a segunda causa mais frequente, que poucos sabem, são as questões nutricionais do crescimento. Daí influi ambiente, sono, atividade física, e o eixo do hormônio de crescimento, ele tem um papel essencial, mas ele não é o grande definidor. Por isso que se a gente usa um hormônio numa criança saudável, além de não ter estudos de segurança, né, porque a gente vai estar pondo mais hormônio numa criança que já produz hormônio numa quantidade adequada, ela não vai ter uma resposta satisfatória. E é um custo bem elevado, assim, para o tratamento, sabe? Então, eu gosto sempre de esclarecer tudo bem com a família, e o mais importante é avaliar aquela criança dentro do contexto familiar, do contexto genético, e não comparando ela com os coleguinhas, assim. Perfeito. A gente
os pais se preocupam muito com essa questão do bullying, mas a gente tem que se preocupar muito com a questão de saúde também, né? E quando a gente pensa nessa avaliação, tem uma idade que é uma idade adequada para levar a criança no endócrino para fazer essa avaliação? Eu diria que se tem essa preocupação com o crescimento, geralmente o primeiro que vai identificar isso é o pediatra, porque acontece assim, os 2 primeiros anos de vida, os pais sempre levam no pediatra. Daí depois a criança começa a crescer, e aí fica aquele vão na caderneta, né? Sem anotação. Então, o ideal é que mesmo as crianças saudáveis vão pelo menos uma vez por ano no pediatra, porque daí ele consegue plotar no gráfico o peso, a altura. E é isso que dá a noção para o pediatra, não só o dado sobre o crescimento, mas o próprio crescimento e desenvolvimento é um indicador muito importante de saúde. E com base nesse acompanhamento, o pediatra vai estar apto a fazer o rastreio se ele precisa passar pelo endócrino para avaliar a questão do crescimento. E qual que é a melhor janela, se eu for pensar assim, doutora, se eu precisar intervir, qual seria a melhor janela para iniciar um tratamento? Por volta dos 4 anos, na idade pré-escolar, escolar, 4, 6, porque daí teria uma boa resposta, já que o tratamento está relacionado a tempo de uso. Então, eu recebo muitos pacientes que na puberdade os pais acendem alguns alertas em relação à estatura. As diferenças às vezes se acentuam pelos ritmos puberais diferentes, só que a criança chega muito tarde, às vezes chega com 12, 13 anos, já chega também às vezes com 15, 17, que as epífises, as cartilagens, né, ósseas estão fechadas, e a gente não tem muito mais como intervir. Então, nessa idade pré-escolar e escolar, seria o ideal para se tiver realmente alguma indicação de tratamento farmacológico. Interessante. E quando a gente pensa nesses tratamentos, quais são as possibilidades que hoje tem assim no mercado para fazer esse tratamento com o hormônio do crescimento? O mais utilizado até o momento, até pelo tempo de comercialização, é a somatropina injetável diária. Então, é uma medicação subcutânea que é feita de noite, diariamente, como se fosse tentando mimetizar o hormônio, mas nos últimos anos tem surgido também a medicação de longa duração, que é a semanal, a somatropina semanal. Então, o hormônio de crescimento, para crescimento é ele que a gente usa, né? Então, quando tem a deficiência, o PIG, enfim, não tem muito para onde correr. O que a gente faz, às vezes, que eu acho que talvez seja até mais conhecido, é, em alguns casos, associar o anastrozol, que daí tem relação com a puberdade, porque quando a puberdade se inicia, os meninos, eles produzem muita testosterona. E a testosterona, ela vai sendo convertida em estrogênio, que é um hormônio que as pessoas acham que só tem nas meninas, né? Mas ele é o grande hormônio que faz o avanço da placa óssea, a maturação óssea. Então, como a gente dita o tempo de tratamento pelo fechamento da placa óssea, o anastrozol vem com o intuito de tentar bloquear essa conversão, reduzir a conversão de testosterona em estrogênio, justamente para a gente tentar fazer com que essa maturação óssea seja mais lenta, que a gente tenha mais tempo para usar o GH, que é o hormônio do crescimento, ou muitas vezes para tentar segurar a placa óssea para que a criança não perca altura. Porque dependendo da puberdade, tem puberdade que, principalmente os meninos, podem avançar muito a idade óssea, e daí isso também tira a altura. Então, tem algumas coisas que a gente faz em determinados períodos da vida, tentando preservar a altura final ou melhorar, né? Dependendo do alvo. Eu adorei. Obrigada por trazer todas essas informações e até a próxima. Por nada, obrigada. Você sabe o que é um médico geneticista? Eu trouxe aqui a doutora Lívia para apresentar para nós, então, essa especialidade médica e entender um pouquinho o que ela faz. Bem-vinda ao Minuto Mamãe Bebê. Obrigada, Mari. Uma alegria estar aqui. Muito bom te receber e entender o que é, então, um médico geneticista. Me conta como que é o teu dia a dia. Muito bem. Vamos falar sobre essa especialidade que tem crescido no Brasil. O médico geneticista é aquele médico que a gente diz que é o clínico geral das doenças raras e doenças genéticas. Então, é aquele médico que estuda após a medicina, faz uma especialização em genética médica e cuida desses pacientes com comorbidades que estão lá no DNA. Né? É uma especialidade que a gente atua em todas as idades, então a gente atende as crianças, os adolescentes, os adultos que tenham uma doença genética, por exemplo, síndrome de Down.
alguns casos de autismo sindrômico, algumas outras condições de cardiopatias congênitas, o neném que nasce com o pezinho torto, que nasce com algum problema de pulmão, do gastrointestinal, aqueles sistemas do organismo, às vezes sem um membro. Então, muitas dessas condições, elas são determinadas pela nossa genética. Às vezes tem uma falha na hora de formar aquele embrião na barriga da mãe, e essa criança nasce com uma condição, e a gente faz a investigação, a gente faz o diagnóstico, o tratamento e o aconselhamento genético dessa família. Olha só que interessante. E quando que essa família ela busca um médico geneticista? Perfeito. Eu vou fazer assim um esquema para cada idade para a gente pensar para ficar bem didático. Então, por exemplo, quando a criança nasce, se a criança nascer super bem, a primeira coisa que a gente pensa é o teste do pezinho, né? Então, o teste do pezinho ele já faz o diagnóstico de algumas doenças que são genéticas, por exemplo, a fenilcetonúria. E aí é o médico geneticista que cuida dessas doenças, que faz o tratamento, o aconselhamento genético, que orienta essa família que outros casos na família podem existir. Né? Depois, se for uma criança que nasceu já com estado mais grave, que foi para uma UTI, dependendo do caso, é importante investigar o DNA também. Uma criança com muitas comorbidades, então ela nasceu com problema de coração, ela teve que ir para o tubo porque tem dificuldade para respirar. Às vezes a gente descobre por acaso que ela tem algum problema renal também, nasceu com um rim só em vez dos dois. E aí a gente vê que ela tem várias alterações em vários órgãos diferentes. A gente pensa, será que não é uma alteração genética? Que não foi por acaso? Também aquelas crianças com atraso do desenvolvimento, que demoram para falar, que demoram para andar, que não se desenvolvem bem. Muitas condições sindrômicas são causadas por alteração genética, né? Existem algumas condições, eu estou falando mais de criança, porque 70% das doenças genéticas acontecem na infância, mas 30% tem início na vida adulta. Então, alguns adolescentes, adultos jovens que começam a ter problemas neurológicos, têm que investigar a genética. Alguns casais que têm infertilidade ou muitos abortos, pode ser uma incompatibilidade do casal genética. Então, a gente faz essa investigação para orientar essa família. Olha só que interessante. E às vezes as pessoas buscam várias formas, pensando no que você falou da infertilidade, né? E ali, analisando a genética dos dois, a gente pode ver essa causa, assim, né? Então, é muito interessante como o médico geneticista, ele tá presente em várias fases da vida, em diversos síndromes, doenças e diagnósticos. Exatamente. E as pessoas só pensam no geneticista quando elas se deparam com uma condição na família, né? Então, o que a gente tem feito é divulgar essas informações para que as pessoas pensem nisso, às vezes até antes de engravidar. Vamos fazer uma avaliação do casal? Ou então, estou percebendo que meu filho está diferente, ele está demorando, ele não está alcançando os marcos. Uma grande dificuldade que a genética tem é a questão da pessoa chegar muito tarde para investigar. E aí, às vezes, passa o tempo de tratar. Então, quanto antes a gente perceber, o pediatra perceber, essa criança tem características diferentes, encaminha para a genética, para a gente fazer uma orientação a tempo de fazer uma diferença na vida da família. Que interessante, né? E a gente fala muito justamente sobre isso, sobre o quanto antes a gente começar um tratamento, intervir, né? O resultado é melhor, mais satisfatório do que chegar uma criança que já está, ou um paciente, né, que já passou ali aquela janela que a gente espera para atuar, né? Claro, e os tratamentos são diversos. Hoje nós temos vários tratamentos para doenças raras, por exemplo, a AME, né, a atrofia muscular espinhal. Temos tratamentos no SUS, medicação de alto custo que nós podemos fazer, e nós temos tratamentos diversos, medicamentosos para algumas condições, outras o tratamento é a estimulação, fonoaudiologia, psicoterapia, dependendo do caso, a gente sempre tem o que fazer e sempre tem uma orientação para dar, porque algumas doenças genéticas acontecem pela primeira vez naquela criança, mas outras elas são herdadas dos pais e têm um risco a cada gestação. Então, essa família que teve um filho com alteração pode vir a ter um segundo, pode vir a ter um terceiro. Isso impacta na parte financeira, no planejamento da família. Isso impacta em ter ou não um plano de saúde, como é que a gente vai se organizar para lidar com uma criança que ela tem cuidados especiais.
Quando um casal tem um filho que tem alguma alteração genética e essa família busca um médico geneticista para fazer esse rastreio, existe algo para prevenir ou existe assim, família, vocês têm X% de chance de ter e é isso, a decisão de vocês. Como que é essa relação? Depende de cada caso, de qual doença a gente está falando. Mas, por exemplo, se a mulher já está grávida, né, a gente pode organizar, gerenciar, explicar como é que funciona e, dependendo da doença, já tratar precocemente para evitar um agravo. Fenilcetonúria, deficiência da biotinidase, tem medicação. São doenças que causam deficiência intelectual e, com a medicação, essa criança repõe o nutriente que falta e ela não vai desenvolver. Mas alguns outros casos de doenças que não têm um tratamento ou não têm cura, hoje em dia a gente consegue fazer a biópsia de embrião para casais que estão fazendo fertilização in vitro. Então, se você já tem uma doença genética na tua família, você fala, olha, doutora, meu irmão tinha, meu avô teve, eu tenho esse risco. A gente pode fazer uma fertilização in vitro e escolher um embrião que não tem alteração? É possível hoje, né? Então, antes de engravidar, fazer uma seleção de embriões. É possível, junto com a equipe, né, de uma clínica, com um ginecologista, com uma orientação. Uma vez que já está gestante, que a criança já vai nascer, aí as orientações vão ser mais no pós-natal, né? A gente não consegue interferir no feto. A não ser algumas cirurgias que acontecem hoje no Brasil para algumas correções, por exemplo, da mielomeningocele. Existem cirurgias intraútero para corrigir malformações congênitas. Tirando esse caso, fica mais a critério de orientação. Eu adorei. Obrigada por compartilhar tanta informação. Agora a gente vai precisar de alguns dias para digerir todo esse conhecimento, todas essas informações, mas eu adorei. Parabéns pelo trabalho. E se você quer entender um pouco mais sobre esse universo, entra lá no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, procura a doutora Lívia. E lá você vai ver os nossos vídeos, vai ver muitas informações de qualidade. Eu amei. Até a próxima. Até! Vamos entender um pouquinho sobre constipação? Eu trouxe aqui a doutora Ana, que é nossa gastropediatra, para falar sobre esse assunto que é tão importante na infância das nossas criancinhas e que acontece com bastante recorrência, né? Bem-vinda ao Minuto Mamãe Bebê, muito bom te receber aqui para falar sobre esse assunto. Obrigada. Realmente é uma queixa bastante importante dos pais, a gente vê no consultório de gastro bastante, mas a gente vê também como pediatra geral, né? Que é uma queixa bem recorrente dos pais. Doutora, quando a gente pensa numa criança constipada, quando que a gente chega nesse diagnóstico? O diagnóstico, na verdade, ele tem critérios bem específicos, né? Ele tem... Recentemente saiu o Roma 5, que na verdade é onde a gente se baseia para falar sobre constipação funcional. Porque existem constipações que são recorrentes de algumas doenças primárias, né? A constipação vai aparecer como um dos sintomas. Mas a constipação funcional, que é a grande maioria na infância, né? Ela tem critérios específicos, tem esse novo critério diagnóstico do Roma 5, mas eu falo principalmente para os pais, assim, quando a gente vê a constipação impactando na vida da criança, que é aquela criança que sente dor para evacuar. Os outros critérios, eles são mais específicos, a gente precisa conversar bem sobre eles, né, para entender, mas, no geral, a criança que sente desconforto para evacuar, ela já pode ser considerada uma criança com constipação. Então, tem indicação de uma avaliação, sim, e muitas vezes de um tratamento. A gente pensa na constipação, ela pode acontecer desde bebezinho, ela pode acontecer quando a criança está no processo de desfraude. Como que tem essa avaliação? Isso, então, assim, outra questão bem importante é a idade, né, que essa criança começa a apresentar essa constipação. Isso é essencial. Por exemplo, num bebê que se alimenta só de leite até ali os 6 meses, né, pelo menos, uma constipação ela deve ser avaliada de uma forma bem diferente. Uma constipação nessa idade, a gente vai ter que pensar em causas mais patológicas e a constipação vindo como consequência, né, dessa patologia.
partir ali dos 6 meses, na introdução alimentar, é um processo ali que a criança vai alterando bastante a forma de se alimentar, então é um momento bem importante que acontece, muita constipação, daí já da parte fisiológica mesmo, né, aquela constipação funcional pela alteração da alimentação, e o momento do desfraude, que é o clássico, né? Normalmente em crianças que estão sendo induzidas fora do momento adequado, né, elas acabam adquirindo esse processo de segurar o cocô, que a gente chama de retenção, que é um processo que vai virando, né, uma bola de neve, como eu falo para os pais, porque a criança acaba segurando, porque não quer fazer fora da fralda, né, quando é, enfim, retirado de forma inadequada, ela segura, ela sente dor quando vai fazer. Na próxima vez que vier à vontade, ela vai segurar ainda mais, porque aquilo vai doer. Então, é um processo de retenção que vai piorando ao longo do tempo. Aí, como é importante a gente ter conhecimento e um profissional capacitado para nos ajudar, porque você falou sobre um ponto-chave, quando a fralda é tirada no momento inadequado. Exatamente, o desfraude, né? Então, entrando nesse assunto, o desfraude, ele é um processo, né? Ele não é um momento onde os adultos resolvem que não é mais legal o filho dele usar fralda, né? Então, isso a gente tenta conversar muito com os pais, porque ainda mais na creche, né? Essa convivência, essa comparação com a internet, que hoje tem muito, né? Que a gente vê, poxa, mas aquele bebê é menor que o meu e já está sem fralda. Então, assim, cuidar muito com esse momento, porque ele é um momento crucial para algumas condições que vão se propagar depois, por exemplo, a constipação, que é uma que a gente está falando aqui, né? Que é muito importante. Quando a gente recebe esse diagnóstico, sim, a sua criança, seu bebê, ele tem constipação. Qual é o tratamento? O que vem pela frente? Exatamente. O tratamento, assim como a causa, ela vai ser multifatorial, né? Então, vai ser um tratamento onde a gente vai abordar diversas coisas, que ingesta de água, que as clássicas, né? Ingesta de água, alimentação, o momento, né? Se for antes ou depois do desfraude, vai fazer muita diferença, né? Para qual linha de tratamento a gente vai usar. E normalmente, neste processo, a gente vai precisar de medicação, pelo menos por um período. Porque, igual eu estava falando antes, a criança segura, dói, ela acaba segurando ainda mais porque ela relaciona fazer cocô com doer. Então, assim, até a gente desfazer esse ciclo, é algo que provavelmente a gente vai ter que usar medicação para a gente ter um processo mais fácil de evacuação, para essa criança parar de associar evacuar com dor. Porque pode virar um trauma. Essa Exatamente. criança, toda vez que vai ao banheiro, sente muita dor, e quanto mais segura, a gente sabe que vai ficando cada vez mais endurecido e mais duro, e aí vira aquela bola de neve. Exato. Então, através ali com a ajuda da medicação, a gente pode oferecer para a criança um momento sem dor, e aí, não, olha só, viu como não doeu, e aí fazer todo esse processo para reverter esse caso. Exato, é assim mesmo que funciona. E quando a gente pensa numa criança que teve esse diagnóstico, criança constipada, ela vai ser um adulto constipado, ou através da mudança de hábito a gente pode eliminar com isso? Porque a gente sabe que tem vários diagnósticos que uma vez que você recebe, ele te acompanha. Sim. Mas quando a gente pensa na constipação, é diferente? Normalmente, sim. Porque ali na infância existem muitas condições dessas que eu falei. Ingesta de água, tipo de alimentação, essa crença, né, que a criança acaba criando com fundamento, né, de que dói para fazer cocô, então ela retém. A idade que ela está apresentando isso, muitas vezes não propicia um adequado, como é que eu vou dizer, entendimento do que está acontecendo. A partir do momento que a criança vai crescendo, né, que a família vai explicando, olha, a gente precisa tomar
tanto de água, porque a gente precisa fazer um cocô molinho para não doer. Isso com o desenvolver da criança, você tem que comer mais assim. Lembra que a doutora falou que a gente precisa comer assim para fazer o cocô mais macio, para não doer. Então, assim, falar isso para uma criança de 3 anos é uma coisa, falar isso para uma criança de 4, 5, que já começa a entender melhor o corpo, entender melhor aquela causalidade. Eu faço isso e acontece aquilo. Então, isso vai melhorando bastante. Porém, existem, claro, crianças que têm um trânsito mais lento, que em alguns momentos da vida realmente não está ingerindo tanta água, não está com uma alimentação tão adequada. Então, isso a gente melhora por um período e daqui a pouco volta a acontecer. Por quê? Porque a gente acaba não mantendo esses hábitos saudáveis. Então, sim, existe a criança que provavelmente vai crescer, vai entender melhor o corpo dela, né? E vai melhorar, e não vai ser mais um problema para ela. E existem aquelas crianças que vai ser um processo mais lento, onde a gente não vai, às vezes, conseguir, num período de tempo tão rápido, melhorar aquela condição. Mas não costuma ser uma doença crônica. Não é para ser algo que acompanhe para o resto da vida, se as medidas forem tomadas adequadamente. Eu adorei. Obrigada por compartilhar tanta informação conosco, compartilhar tanto conhecimento e até a próxima. Obrigada. Câncer coloretal e a fisioterapia pélvica. Vamos entender um pouquinho sobre esse trabalho que a Mi faz, a nossa fisioterapeuta pélvica, e entender um pouquinho sobre esse tipo de câncer. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Obrigada Muito pelo bom te convite. receber. Sempre maravilhoso aprender com você. Então, hoje, para a gente falar sobre câncer coloretal. Então, eu queria que tu falasse para nós um pouquinho sobre esses pacientes, homens e mulheres, né? Isso mesmo, isso mesmo. O câncer coloretal hoje, ele é o segundo no mundo e no Brasil. Então, a incidência vem aumentando de uma forma absurda, em resposta a hábitos alimentares, em resposta a hábitos de vida no geral, questões genéticas também. Mas isso faz com que a gente tenha muitos pacientes. Existe ali pacientes jovens, né, de uma idade entre 30, 50, a maioria nessa idade, e são pacientes que podem ter câncer de intestino, câncer de canal anal, câncer de reto. Então, enfim, são várias partes ali do intestino que podem ser afetadas, e esse paciente vai passar por quimioterapia, por radioterapia, por cirurgia. Cada tratamento vai depender do momento do diagnóstico, do estágio em que o câncer se encontra. Então, pode ser um tratamento mais leve, pode ser um tratamento mais pesado, mais avançado, mas esse paciente pode evoluir com sequelas. E, normalmente, essas sequelas são de caráter intestinal. Esse paciente ele pode ter um grande sofrimento no seu dia a dia por conta de ter alterações em relação à urgência fecal, então ele tem uma vontade urgente de ir ao banheiro, evacuar, e muitas vezes ele não consegue chegar e acaba acontecendo antes, perdas. A incontinência fecal é um outro problema desse paciente que passa pela cirurgia, que passa pelo tratamento. Esse paciente, ele aumenta muito a frequência evacuatória, então ele pode ir várias vezes ao banheiro por dia, pode ter uma dor abdominal, e tudo isso interfere, né, Mari, na qualidade de vida, no dia a dia dessas pessoas, por conta dessas sequelas relacionadas ao tratamento. Quando a gente pensa nessas sequelas, existe algo que a gente possa fazer para diminuir essa sequela, para que esse paciente tenha uma qualidade de vida melhor? Com certeza, a fisioterapia pélvica, ela entra desde o tratamento até o benefício que traz a essas sequelas. Existe uma síndrome que esse paciente pode apresentar, que chama LARS, que é síndrome da ressecção anterior baixa. Então, o paciente, ele fica com esses sintomas, que é a urgência fecal,
A urgência fecal limita o paciente muito no dia a dia dele, porque ele tem medo de sair de casa, ele tem medo de sair de casa não ter um banheiro perto, ele tem medo de não ter uma proteção junto e acabar, né, se sujando. Então, esse paciente tem uma alteração da qualidade de vida tremenda. Esse paciente com LARS, ele pode ter também a incontinência fecal, e aí ele tem perdas, pode estar ou não associada a essa urgência, mas, por exemplo, ele sentiu vontade de evacuar, ele já pode ter as perdas. Esse paciente pode evoluir com dor, vai várias vezes ao banheiro. Então, tem paciente que vai 10, 12, 15 vezes ao dia, porque não consegue ter um enchimento, né, adequado ali da ampola retal, e ele acaba evacuando por partes. Cada vez que ele vai é um pouco, né, porque essa distensão da ampola não acontece, então tem menos fezes e ele tem mais desejos evacuatórios. A fisiopélvica, ela entra para oferecer qualidade de vida para esse paciente. Então, a gente vai fazer um trabalho que vai envolver toda essa musculatura de assoalho pélvico. Nós vamos trabalhar esse fortalecimento dessa região, né, perianal, dessa musculatura. Vamos trabalhar outras formas também, como eletroterapia, trabalhar funções comportamentais que podem ajudar o paciente nessa questão da evacuação. Então, nós temos um trabalho muito direcionado para trazer função para esse paciente, para que ele fique funcional no dia a dia, para que ele não precise de tantas trocas de proteção, para que ele possa sair de casa em segurança, se sentindo seguro, para que não aconteçam perdas eventuais, que ele tenha qualidade de vida, que ele tenha os aspectos sociais da vida dele de volta, que ele possa ter uma sexualidade, né, acontecendo de forma natural. E então é imprescindível, mas pouco se fala, né, Mari, sobre a fisioterapia pélvica e o câncer coloretal. É verdade. E às vezes as pessoas ficam assim, eu já venci o câncer, eu não preciso de mais nada, né? Eu aceito viver com todos esses sintomas, com todas essas sequelas, mas na verdade a pessoa pode sim ter um tratamento e melhorar o que ficou. Exatamente. A pessoa, ela sente-se grata por ter curado o câncer, por ter passado por aquilo. Eu estou livre da doença, então tá tudo bem eu ter esse tipo de sequela. Tá tudo bem eu ter que ir mais vezes ao banheiro. Afinal de contas, eu tive um câncer de intestino. Então, ela fica voltada para essa questão, mas precisa entender que essas sequelas, elas são muito comuns. E o paciente, eles podem sim viver com qualidade de vida, procurando assistência. É importante que o paciente reconheça que isso está atrapalhando o dia a dia dele, que ele fez o tratamento, que ele ficou curado, mas que está atrapalhando o dia a dia dele real. Então, ele precisa conversar com o médico, buscar a assistência e entender que a fisioterapia pélvica pode sim ajudar esse paciente, trazendo conforto, melhorando função, fazendo com que o dia a dia dele fique muito parecido com o que ele tinha antes do tratamento. E tem uma outra coisa, às vezes esse paciente tem que usar a bolsinha, né, a colostomia, muitas vezes pela localização do câncer, se tiver alguma obstrução. Então, muitas vezes a colostomia ela pode ser permanente e outras vezes o paciente vai fazer a reversão e aí ele tem a função fecal novamente no trânsito natural do intestino, só que ele pode evoluir com disfunção, então ele pode ter algumas perdas maiores ou menores, então a gente precisa preparar esse paciente. Então muitas vezes ele vem para a fisioterapia para fazer um preparo dessa função pélvica, para quando ele for retirar, quando ele for fazer a reversão da colostomia, ele evolua bem. Então a gente tem muito o que fazer e muito o que conversar a respeito dos pacientes que tiveram câncer coloretal, já que a incidência aumenta cada vez mais, mas a sobrevivência também é bastante grande. Mi, que trabalho lindo. Obrigada por compartilhar tanto conhecimento e até a próxima. Eu que agradeço. Obrigada.
Vamos falar sobre imunidade, vacina, pílula mágica para imunidade. Será que existe? Eu trouxe aqui a Mari, a minha xará, nossa infectologista pediátrica, para falar justamente sobre esse assunto. Bem-vinda ao Minuto Mamãe e Bebê. Muito obrigada, Mari. Adorei o convite. Muito bom te receber para falar sobre esse assunto, assim, que eu sei que gera muitas dúvidas e que as mães sempre querem saber. E aí, existe a tal pílula da imunidade secreta? Porque se tiver, eu quero comprar. É a grande pergunta, e eu adoraria dizer que existe, e que é fácil, e que é possível, mas na verdade a imunidade é uma construção. O bebezinho, o indivíduo nasce e ele tem que ir construindo a sua imunidade passo a passo. E isso existem mecanismos que a gente consegue ajudar, mas uma pílula mágica, um remedinho milagroso para não ficar doente, infelizmente não existe. A gente pensa na imunidade, Mário, o que a gente pode fazer para essa construção da imunidade, sabendo que não tem uma pílula mágica? Essa construção ela é interessante porque ela é baseada em vários fatores. Muitos a gente consegue dentro de casa, né? Que vem com uma boa alimentação. Às vezes a gente acha que a alimentação é só por questões relacionadas à nutrição. Mas, na verdade, a nutrição, ela baseia também a nossa imunidade. Com as vitaminas, com os minerais, com todos os componentes que um bom recordatório alimentar, uma boa alimentação consegue nos trazer. Então, a alimentação é uma coisa essencial. O sono. Aquela criança que dorme bem, que recupera bem depois de uma noite bem dormida, sabe? Que está descansado, também vai ter uma imunidade melhor. As vacinas. Essas são, assim, um dos pontos chaves da imunidade de uma criança, né? Porque a vacina ajuda o nosso corpo a combater vírus e bactérias que são potencialmente muito perigosos. Então, ela nos dá subsídios para a gente ter uma imunidade contra esse tipo de doença, conforme cada vacina, né? E a vacinação nos primeiros meses e anos de vida é essencial para essa imunidade. Outra coisa que nos ajuda muito na imunidade são brincadeiras ao ar livre. É ter aquela criança que brinca de verdade, que corre, que se diverte, né? Que não fica só em casa, dentro de uma parede, sem exposição solar, só na frente de telas. Então a gente fala que a imunidade também é construída no dia a dia, né? Tu vê que eu falei 4 coisas que parecem simples, mas não são. Porque dentro de uma rotina de uma família, a gente organizar tudo isso é importante, né? E tem uma outra coisa que nos ajuda muito na imunidade, que é a nossa exposição a algumas doenças. Então, por exemplo, assim, a criança nasce um bebezinho, uma imunidade em formação, e conforme ela vai entrando em contato com vírus, com bactérias, a defesa dela vai criando mecanismos para combater, para quando chegar essa bactéria de novo, ou esse vírus de novo, ela já ter a defesa pronta para, não, você não vem que eu já sei te combater. Legal, e isso na prática eu consigo visualizar todas essas informações, porque no primeiro ano da minha filha na escolinha, pegava algum vírus, febrão. Aí, hoje em dia, ela, narizinho congestionado, não vem mais febre. Então, a gente consegue perceber que o corpo já entende o que tem ali e já combate. Isso, e isso é algo que é realmente encantador dentro do nosso corpo, né? Que a gente vai tendo mecanismos e vai ensinando a combater as doenças. Por isso que o primeiro ano de creche é tão desafiador. É tão, assim, desesperador, eu diria. Né? Porque é aquela criança que estava em casa. Nunca teve nada. Nunca teve absolutamente nada. Às vezes teve uma febre em relação a... faz a vacina e tem uma febrícula, tem um mal-estar. Mas não é aquela criança que ficou doente, sabe? Também eu acho desafiador porque os pais, quando a criança vai para a creche, ela conhece o filho doente, que é um outro filho. E dói. A gente vê. A gente queria que fosse na gente, não neles. Daí que vem, por favor, onde tem essa pílula mágica? Exatamente. E daí o que a gente faz? Faz bem feito todos os itens que você falou.
Cuida sim do sono, cuida sim da alimentação, coloca para pegar sol e para brincar na rua. Essa é a pílula mágica. Isso é a construção do dia a dia, né? É o que a gente tem para oferecer dentro e fora de casa, que não vende em farmácia, né? Essa pílula ela é construída no dia a dia, né? Uma construção que a gente consegue sim deixar uma criança bem protegida ao longo da vida, né? Então, realmente, eu sempre falo assim, se tivesse um remédio milagroso, ótimo para combater essas infecções, essas doenças, gente, eu adoraria poder dizer, olha, consegui. Mas não existe. Verdade. Ô Mari, quando a gente pensa nessas infecções, é importante a gente lembrar também que quanto antes as crianças pegam as infecções sem ter as vacinas, sem ter essa imunidade, o quadro ele pode ser agravado. Quando elas já têm imunidade, quando elas já têm vacina e vem a mesma infecção, parece que o corpinho já tem mais os soldadinhos ali para combater, né? É um pouco difícil a gente caracterizar isso, assim, porque quando o bebê é bem pequenininho, mesmo que seja vírus, né, que às vezes numa criança mais velha vai dar só um resfriado, num bebê pequenininho pode ser muito prejudicial, que é a bronquiolite, né? Então, assim, por mais que a gente fale mais pequenininho, mais prejudicial, menos pequenininho, depende. Depende de como é a imunidade dessa criança, como foi construída, depende do que ela tem de vacinas, ou o que a mãe fez de vacinas na gravidez, que pode proteger o bebê também. Agora a gente tem a vacina da bronquiolite, né, que é feita em gestantes para proteção da criança, isso é maravilhoso, né, contra o vírus sincicial respiratório. Mas cada criança e cada agente infeccioso, seja ele qual for, vai dar um sinal e sintoma em cada criança. Então é difícil a gente colocar todo mundo na mesma esfera, assim, sabe? Entendi. Eu adorei entender um pouco mais sobre esse universo, entender quais são os pilares da construção da imunidade. E se você quer conversar um pouquinho mais com a Mari a respeito dessa questão, entra no Instagram do Minuto Mamãe Bebê e procura lá. Doutora Mariana, como é que tá o arroba, Mari? É M. Menegoto, Mariana Menegoto. E lá você vai poder falar diretamente com ela, porque aqui a gente traz informações, mas nada dispensa uma consulta, uma avaliação detalhada, né, de cada paciente. Obrigada por Obrigada dividir eu. conhecimento. Até a próxima. Até, muito obrigada. Vamos falar sobre ortodontia na infância. Eu trouxe aqui a nossa odontopediatra, a doutora Luísa, justamente para falar sobre esse assunto. Então, se você tem criança, se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, agora é o momento. Vem comigo. Bem-vinda novamente, Lu, ao nosso programa. Eu que agradeço o convite. Muito bom te receber. E agora, para a gente falar sobre esse assunto. Então, para a gente explicar para os pais que estão nos acompanhando o que é a ortodontia quando a gente pensa na odontopediatria. Então, os pais eles acabam achando que a criança só deve ter uma avaliação ortodôntica, ortopédica, né, quando os dentes estão tortos. Mas nem sempre é assim, né? Quando a gente está em crescimento, quando é uma criança que está em média ali 5, 6, 7, 8 anos, tudo está muito molinho, as suturas dos ossos não estão fechadas. Então, a gente consegue guiar o crescimento dos ossos. Então, nem sempre é só um dente torto. Pode ser uma maxila, né, um pouco mais à frente, ou uma mandíbula mais para frente. Então, se a gente trata realmente quando é criança, a gente está tirando o adolescente lá de um tratamento, às vezes até cirúrgico, que a gente consegue corrigir ainda ali na infância. Olha o peso disso que você trouxe, desse Sim. assunto. Olha a diferença. E imagina, evitar... E quando a gente fala de cirurgia óssea, Sim. não é uma simples cirurgia, Não. né? Existe todo um preparo. Quando a gente pode, na infância, trabalhar todas essas questões e evitar que o seu filho, a sua filha, tenha que passar por um procedimento desgastante. Sim, com certeza. E as crianças na cidade, elas colaboram. Os pais, às vezes, ficam com mais medo do que a criança, sabe? Porque a criança, Sim. ela gosta da ideia do aparelho. Então, a gente faz um aparelho colorido, um aparelho que brilha no escuro, com a Minnie, com o unicórnio, com a capivara, que tá na moda, com brilho. Então, fica uma forma muito mais lúdica. Então, um tratamento aí que, às vezes, pode ser cirúrgico ou demorar anos na adolescência, a gente faz em questão de 1 ano, às vezes, dependendo
dependendo 6 meses, 10 meses. A E eles resposta é colaboram. rápida, né? A criança responde muito rápido. Então, eles usam assim, a gente já vê o resultado. E é muito legal, porque os pais veem o resultado também. Então, todo mundo fica satisfeito ali numa ortopedia na infância. É muito nítido. Quando a criança tem a mandíbula lá na frente, aí aquela maxila lá atrás, e a gente vê aquela maxila crescendo, o perfil da criança muda totalmente. Então, aquela criança que era queixudinha mesmo, ela volta a ter um perfil simétrico, que a gente chama, né? Harmônico. E é um resultado fantástico. Sim. E aí, é claro, né? A foto, no Com começo e certeza. no final, É. ali não tem... Não tem como. Não tem o que duvidar, né? Ali tá a prova viva. E para a própria criança, porque a gente vive num universo aí do bullying, né? Com certeza. Então, assim, para não passar a adolescência, porque quando são crianças, eles não têm ainda tanto essa questão, né, de Sim. bullying, mas na adolescência isso pega forte. E daí tu meio que tem que se enquadrar em alguns padrões. É Com complicado, certeza, mas a gente sim. sabe que a gente vive esse momento. E daí o adolescente ali com o queixo pra frente, pra ter vários apelidos. E hoje a família já pode evitar isso, né? Com certeza. E hoje em dia os pais estão bastante escolhendo esse tratamento mais cedo, sabe? Porque eles veem que em custo-benefício vale mais a pena, porque é menor, o tempo de tratamento se torna melhor. A criança acaba sofrendo muito menos. Então, eles pensam bastante nos filhos, sabe? Eles também não gostam de uma criança assim com um queixo um pouco maior, ou os dentes todos um por cima do outro, né? Porque acaba, às vezes, não tendo espaço ali naquela arcada, então a gente precisa ganhar espaço. Então, acaba sendo tudo mais fácil ali quando trata em torno de 5, 6, 7, 8 anos. Lu, e são diversas questões, né? Tem a questão do céu da boca ser mais fininho. Sim, Então, são várias questões que... Por isso que a gente fala sobre a consulta de rotina. Sim. Porque não adianta... Levou 1, 2 vezes e não acompanhar. acompanha, porque só o odontopediatra vai notar, olha, a gente precisa, às vezes não é algo tão gritante como um queixinho pra Sim. frente, então é algo que só vocês com às olhar vezes, clínico... às vezes é uma coisa básica, tá? O céu da boca, ele acaba sendo um pouquinho mais estreito. E aí, consequentemente, a gente já consegue ver, por ser estreito, a criança tá respirando muito pela boca. Então, a gente já pensa, é um respirador bucal, não é um respirador que tá respirando pelo nariz. E a gente já envia para um otorrino, para ele ver essa questão da respiração. Então, acaba sendo também um tratamento multidisciplinar, sabe? Porque aí a língua, quando o céu da boca é muito estreitinho, ela não consegue ficar no lugar certo, porque a nossa língua ela tem que estar lá, deitadinha no céu da boca. Então, ela fica com uma língua baixa. Aí fica aquela criança sempre com a boca aberta, aí tu vê. Então, às vezes os pais não conseguem ver isso, mas a gente, como odontopediatra, a gente enxerga, vê uma olheira, porque acaba respirando mais pela boca e não pelo nariz. Então, é algo assim que não é só a boca mesmo, acaba se tornando algo do corpo inteiro mesmo, assim. Os pais não enxergam e vocês, a criança tá chegando ali na Com porta e certeza. vocês já decifraram. A criança chegou na recepção, a gente bateu o olho, a gente já vê aquela olheira, já fala... realmente ele não respira pelo nariz, respira pela boca. A gente abre a boquinha, vê aquele céu da boca tresto, aqueles dentes todos apinhados, fala... Aí a gente chama que é um disjuntor, né? Então ali um disjuntor encaixa, fica perfeito. São 6 meses de tratamento, encaminha para o otorrino, né? Para ver a questão de respiratório, porque às vezes pode ser a questão de adenoide também, não só a falta de espaço. Então aí faz um tratamento lá, um tratamento com o odontopediatra e tudo fica zeradinho. E é muito importante a gente ressaltar que a gente envolve estética e saúde. Com certeza. Então, assim, é uma mudança de vida para aquela criança, uma qualidade de vida surreal, né, Lu? Sim. E em questão de tudo, né? Até em questão de exercício físico. Uma criança que acaba respirando muito pela boca, ela não rende tanto na educação física. Ou até a questão de atleta, que hoje em dia é algo que tá bem alta, né? Todo mundo gosta de fazer um exercício físico, uma corrida. Então, pessoas que acabam respirando mais pela boca acabam não tendo um rendimento tão bom quanto pessoa que faz a respiração nasal, né? É muita diferença e num período rápido, Com porque certeza. a gente falou assim, a criança ela responde de uma forma mais rápida, então são muitos pontos positivos. É tu evitar uma cirurgia futura, Sim. é tu trazer qualidade de vida momentânea, é rápido. É Então, prazeroso, porque a criança gosta, sabe? Não é algo que os pais que acabam tendo mais medo. A criança leva super numa boa e é super rápido. Quando tu vê, já tá na hora de tirar, já deu certo. E a gente finaliza o tratamento e vai porque de alta. antigamente, Lu, se falava muito daquele aparelho, né, com Os brackets tudo ali coladinho, Aham. porque tinha o dente torto. Hoje a gente já analisa uma série de outras
Outros outros fatores, fatores, né? Esses tratamentos que a gente chama, que é com esses aparelhos para fazer aumentar o céu da boca, são aparelhos que a gente chama que são ortopédicos. É como se a nossa boca ela fosse uma tampa com uma caixa mesmo. Então a nossa tampa sempre tem que encaixar na caixa. E esses aparelhos eles fazem com que a gente ou aumente a tampa ou aumente a caixa. Então realmente é um tratamento ortopédico, né? Mexe em osso. Já os brackets são um tratamento ortocorretivo. Então é mais questão de alinhamento. Normalmente, quando a gente faz o tratamento ortopédico, depois a gente até precisa de um ortodôntico. Mas aí a gente não estamos falando de tratamento de 2, 3 anos, né? É tratamento básico de 1 ano só para alinhar. E hoje em dia, com os alinhadores, então a gente utiliza ali bem menos. Eu adorei. Muito obrigada por trazer essas informações para nós, por trazer tanto conhecimento, tanto conteúdo de qualidade. E até a próxima. Muito obrigada. Vamos falar sobre vendas. O que a gente faz hoje em dia? O que você faz? Você vende? Hoje eu trouxe aqui a Simone Santana, que ela é palestrante, e ela trouxe esse tema, eu achei bem interessante. E eu espero que você também se conecte e tire muitas informações proveitosas para a sua vida com as palavras que a nossa palestrante trouxe para hoje. Muito bom te receber novamente. Obrigada pela tua presença aqui. E para falar sobre esse tema aí que é importante, né? Vendas. O que a gente fala sobre esse assunto? Tudo é venda. Hoje, a nossa imagem pessoal é venda. As pessoas, antes de comprar o nosso serviço, o nosso trabalho, o nosso produto, a primeira coisa que elas compram é você. E cada vez mais o mundo virou venda. Eu falo que isso se torna até uma linguagem não verbal. Hoje você abre o Instagram, o que você mais vê? Venda. Esses dias eu escutei de uma cliente minha que ela abre o Instagram, ela imagina que ela está na 25 de março e no Brás. Que tem o tempo todo alguém vendendo alguma coisa para ela. E aí isso me chamou uma atenção para pensar assim, gente, mas o mundo realmente ele se tornou venda, porque empresa nenhuma sobrevive sem faturamento. Só que eu sempre falo para o meu time comercial, quando eu estou treinando eles para vender, você compra aquilo que você vende? Você se compraria como imagem? Você se compraria como pessoa? Você é o primeiro a comprar você? Porque para mim, eu entendo que estratégia de venda é você ser o primeiro a comprar aquilo que você faz. Você, Mário, compraria aquilo que você faz? Com certeza, eu gravaria todo mês aqui no Minuto Mamãe e Bebê. Linda. E eu acredito que aqui pelo seu podcast maravilhoso, lindo, que você dá oportunidade para as pessoas fazerem o que aqui? Falar do trabalho delas e, consequentemente, se vender. Porque, no fundo, tudo se torna venda. Todo trabalho gira em torno de venda. Um podcast gira em torno de venda. Tudo é vendas. O que eu acho que as pessoas têm dificuldade e as empresas têm dificuldades, eu acho que é em pensar assim, quando eu sento aqui na cadeira da Mari, como é que eu faço para comprar o meu próprio trabalho? Como é que eu faço para comprar a minha própria consulta? Como que a pessoa me vê? Será que a forma com que eu estou falando, ela está sendo clara? Será que eu me compraria? Então, eu acho que tudo que a gente vai fazer, a gente tem que partir do primeiro princípio de se questionar. Porque, para mim, o sucesso da venda, ele vem não só daquilo que eu oferto. Porque hoje a pessoa fala assim, o vendedor ele é solucionador de problema. Sim, teoricamente ele está solucionando um problema. Mas, se eu não estou tendo sucesso nas vendas, é porque eu não estou sabendo me vender ou porque realmente o meu produto ele não é legal? E, às vezes, a gente está colocando tanta culpa no produto que a gente não está sabendo vender aquele produto. Então, quando eu entendi que a venda, primeiro ela vem de você, primeiro você se vende. Primeiro a pessoa compra a Mari, para depois ela comprar o programa Minuto Mamãe e Bebê. Porque através do que ela fizer aqui, os resultados vão vir. Então, venda é tudo. A gente tem como vendedor olhar o 360, ver oportunidade em tudo. Eu vejo oportunidade em tudo como vendedora. Eu estou sempre olhando, pensando assim, como que eu vou falar para olhar para o meu cliente e falar assim, cara, como é que eu vou convencer ele de uma venda? Se são pessoas diferentes entrando o tempo todo no meu estabelecimento, se são clientes com dores diferentes. Então eu começo a ser uma pessoa que ao invés de te olhar, eu começo a ver as pessoas e entender as necessidades dela para que eu possa ser mais assertiva na fala de venda. Não só pegar aquele conhecimento. Por exemplo, como que você convence as pessoas para vir para o Minuto Mamãe e Bebê?
Eu estou sendo entrevistada nesse momento. Linda. Adorei. Eu adorei essa entrevista. Só ela pra me entrevistar. Você entende que tudo parte de eu primeiro gostei da Mari, me senti... Eu acho que faz sentido estar com ela, uma mulher interessante, uma mãe, uma mulher que tem trajetória, que vem de uma história incrível. Você se apresenta dessa forma porque você é. Automaticamente, inconscientemente, por onde você passa, você também está se vendendo. Então, as empresas, quando elas pensarem em posicionamento de vendas, a primeira coisa que eu acredito que ela tem que pensar, como que as pessoas me veem? Porque, Mari, para onde você vai, você é uma marca pessoal. Até porque hoje, grandes cases de sucesso, a gente vê aí, os donos das empresas, eles estão hoje, por mais que elas já são multimilionárias, o que eles estão fazendo? Eles estão dando a cara para bater. Porque virou de humano para humano. A venda se tornou de humano para humano. Não é mais só o CNPJ, é o CPF. É o CPF. É misturar, fazer essa brincadeira do PJ com PF. Por isso que está cada vez mais. E aí está uma baita oportunidade de venda. Por quê? Porque a gente está na era da inteligência artificial. Né? A gente está na era que infelizmente, muitas profissões estão sendo substituídas pela inteligência artificial. E aí eu vejo grandes nomes do mercado já se colocando como humano para falar assim, peraí, humano, o calor humano, a venda humanizada. A gente vê várias empresas já trazendo isso, venda humanizada. Por que eles estão na frente? Para trazer que é de humano para humano. Então, se a gente que está aqui como réis mortais querendo ganhar a nossa vida, a gente tem que aprender com quem está lá. Entender que é humano para humano. Então, venda é isso. Você se compraria como vendedor? Você compraria aquilo que você vende? E de que forma você faria isso? E isso é muito real, porque eu já tentei colocar pessoas para me ajudar. No comercial? E não flui. Quando eu pego o mesmo cliente, eu mando um áudio me apresentando, falando como que começou o Minuto Mamãe Bebê e o que eu ofereço através dele, eu fechei o cliente. Porque tem a minha história. Ele começou porque eu fiquei grávida e que eu queria compartilhar as dúvidas que eu tinha, eu queria ajudar outras pessoas a entenderem. Então, as mães se conectam, ela é mãe que nem eu. É um programa onde depois outras pessoas vão me enxergar. Então, isso faz diferença. Por quê? Porque eu estou vendendo. Eu que vou lá me apresentar. Se eu coloco outra pessoa, não flui. Porque falta ti no comercial. Porque quando você não coloca emoção na sua fala e você não coloca intencionalidade, o que acaba acontecendo? Você não vende, a pessoa não compra. Então, e outra coisa que eu acho mais maravilhosa, eu sou vendedora nata. Hoje, eu sou embaixadora da Olenka Cosméticos, tem 10 anos. O que eu faço no palco? Cabelo, mechas, loiros, morenas, iluminadas. Mas sabe por que eu sou recontratada há 10 anos e eu sou a maior recontratação da minha marca? Porque eu vendo muito. Simone, por que você vende muito no palco? Porque tudo é venda. Se hoje você contrata a TV, o mundo, se não é venda, não vive. E o que eu acho mais gostoso, o mais gostoso hoje é que assim, antigamente o vendedor era a pessoa que tinha dado errado. Hoje o vendedor é a pessoa que tem grandes habilidades. Então saiu de quem deu errado, porque era vendedor, e hoje quando você fala assim, o que você faz? Eu sou palestrante de vendas. Opa, essa mulher é foda. Desculpa. O que você faz? Não, eu trabalho com vendas. Opa, é uma pessoa que já tem um intelecto, já tem um gingado, já sabe o que está falando. Então, o vendedor, falar de vendas, sabe, de uma pessoa que realmente ela não tinha formação nenhuma para hoje, você ser um expert e muito bem reconhecido e o melhor, muito bem pago, porque você entendeu que vendas é o que move o mundo. E o mundo é movido pelo capitalismo. Verdade. Amei. Obrigada. O que eu vou comprar aqui de você? A minha palestra. Eu vou comprar, já vendeu, porque você vende muito. Eu amei, muito obrigada e até a próxima. Você está procurando um estúdio para gravar o seu podcast com qualidade profissional? O nosso estúdio oferece tudo o que você precisa. E sabe qual é o nosso grande diferencial? A oportunidade de ter o seu conteúdo exibido em nosso canal de televisão.
Amplie seu alcance e faça sua voz ser ouvida por milhares de espectadores. Agende agora mesmo uma visita ao nosso estúdio e veja como a gente pode elevar o seu conteúdo. Marque uma visita pelo nosso site www.primertv.com.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp, onde o QR Code está aqui no canto da tela. Não perca essa oportunidade única de elevar o seu podcast ao próximo nível e ganhar visibilidade na TV. Justiça Eleitoral apresenta V de Verdade. Em terra de fatos, fake não tem vez. Um dos grandes momentos da democracia acontece quando as pessoas escolhem livremente seus representantes por meio do voto. E para ser realmente livre, essa escolha tem que se basear em informações verdadeiras. Por isso é tão importante que todo mundo conheça as diferenças entre os fatos e as fake news. Mas isso não é tão simples. 5 fatores tornam mais difícil separar o que é fato do que é fake. Os 5 Vs da desinformação são os seguintes: volume de informação, variedade de temas, velocidade de propagação, viralidade dos conteúdos e verossimilhança. Ou seja, o quanto determinada informação parece ser verdadeira. Nos próximos vídeos, vamos falar de cada um desses Vs. Fiquem ligados e não se esqueçam, a letra mais importante para a democracia é o V de verdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.